Espero o Brasil que todos cumprais com vosso dever. E avante, brasileiro, sempre avante. Gravai com buril nos pátrios anais do vosso poder. E avante, brasileiro, sempre avante. Serviu o Brasil sem esmorecer, com o animal das cumpriu o dever, na guerra e na paz, a sombra da lei, a brisa gentil, o lábaro erguei do belo Brasil. Eia sus, ó sus. Você deve estar se perguntando, uma letra na introdução do hino nacional brasileiro? Aliás, você sabe cantar o hino nacional? Ou melhor, você entende o hino nacional brasileiro? Hoje, o Nossa Língua vai cantar e explicar alguns hinos da nossa pátria amada Brasil. O hino nacional brasileiro está completando 100 anos. A música é de Francisco Manuel da Silva. Foi composta em 1831 para comemorar a abdicação de Dom Pedro I. A letra que nós conhecemos, foi oficializada por decreto em 1922, pelo então presidente Epitácio Pessoa. Essa letra é do poeta Joaquim Osório Duque Estrada, que ganhou um concurso realizado em 1909. Como você pôde perceber pelas contas, né? Os autores não se conheceram, não foram contemporâneos. Voltando um pouco no tempo, no final do século XIX, a introdução musical do hino possuía uma letra que foi cantada pelo nosso Felipe no início do programa. Algumas pesquisas atribuem essa letra a Américo de Moura, que foi presidente, era essa a denominação que se usava, presidente da província do Rio de Janeiro, no período 1879-1880. Essa letra foi ensinada nas escolas na primeira metade do século passado. Espera o Brasil que todos cumprais com o vosso dever. Eia avante, brasileiros, sempre avante. Gravai com buril nos pátrios anais do vosso poder. Eia avante, brasileiros, sempre avante. Gravai com buril. Gravai com buril. Gravai, verbo gravar, segunda pessoa do plural, imperativo afirmativo. O que vem a ser buril? Felipe, você sabe dizer o que é isso? Sabe o que é buril? Professor, buril, gravai com buril, deve ser algum instrumento para gravar, não é? Buril tem a ver com burilar? Pois é, Felipe, buril, burilar, sim, existe relação. Buril é um instrumento de gravação, pode se gravar na pedra, pode se gravar num monte de coisa com o buril, né? É coisa de artesão, coisa de artista, né? Burilar é justamente, né, fazer a coisa toda, né, bonitinha, bem feita, o sujeito burila, fica trabalhando, fica agindo como se fosse um artesão, alguém que domina o uso dessa ferramenta, desse instrumento. O senhor sabe cantar o hino nacional brasileiro? Sei a primeira parte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. E você consegue entender essas coisas? Não, acho muito difícil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quem ouviram? Provavelmente que estava aqui na época, né? Que é a margem que ele fala, né? Esse rio que passa aqui no Ipiranga. Né? Quem ouviram? O povo. Ouviram o quê? Margens plácidas. Não, ouviram um brado, filho, um grito. Sei Grito lá. que Dom Pedro I deu para libertar o Brasil, proclamar a independência do Brasil de Portugal. O senhor consegue entender o hino? Algumas coisas eu entendo. Ô, professor, é difícil mesmo compreender o hino nacional? Felipe, a letra do hino nacional não é fácil não, né? É muito difícil, as pessoas começam a cantar, mas nem sempre sabem o que está por trás daqueles versos, né? A letra utiliza muitas vezes a ordem indireta das palavras, né? O poeta aí lança a mão de uma figura chamada hiperbatô, a inversão da ordem natural das palavras, né? O autor coloca como sujeito, né, como testemunha, né, dos acontecimentos, a natureza, né?
Vamos lembrar o começo aqui? Ouvira do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Isso já foi pergunta de vestibular 1 milhão de vezes. Qual é o sujeito da primeira oração da letra do hino nacional brasileiro? E aí vem aquela velha e interminável discussão se esse as de as margens plácidas tem ou não tem acento indicador de crase. Não tem, não há esse acento. E não há porque não há, é só pegar a letra oficial. E também não há porque não pode haver, porque o sentido é claro, ou seja, elas, as margens plácidas, plácidas quer dizer calmas, tranquilas, elas, margens plácidas, ouviram. Né? Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Isso é uma figura de linguagem, porque ao pé da letra, margem não ouve, né? Quem ouve é quem tem ouvido. Né? Isso aí é atribuição de um dote humano ou animal, no caso, porque os bichos também ouvem, né? É uma atribuição de dote de ser animado a ser inanimado. O nome disso é prosopopeia, personificação, animismo. Né? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Deitado eternamente em berço esplêndido quer dizer que o nosso berço, ou seja, aquilo que acolhe a pátria Brasil, que é o nosso solo, que é a nossa natureza, esse berço, né, é maravilhoso e isso é nosso para sempre. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Fulguras, ó Brasil, né? Veja aí, ó Brasil, né? Tu fulguras. Note que nessa letra o poeta usa a segunda pessoa e ele conversa com o Brasil, ele se dirige ao Brasil, o Brasil aí é vocativo, fulguras do verbo fulgurar, né? Brilhar, né? Ser alguma coisa que brilha. Brasil de amor eterno seja o símbolo, o lava-os com os tentas estrelados, e digo verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Lábaro é um dos sinônimos de bandeira que há na letra. O lábaro é um antigo estandarte usado pelos romanos e acaba depois virando sinônimo de bandeira, não é? Mas segue da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Mas se ergues da justiça a clava forte, mas se um dia tu ergueres, né, tua arma da justiça numa batalha, numa guerra, a clava é um instrumento, é um pau, um pedaço de pau, em geral com uma extremidade mais larga, mais ampla, né? Se tu fizeres isso, né, tu verás que um filho teu não foge à luta. Brasileiro é guerreiro, diz a letra. O que representa o hino nacional para você? Eu acho que o hino pode representar as belezas do nosso país, tudo que a gente tem de bom a oferecer. Eu acho que é o que define a nossa pátria, o nosso espírito, a nossa história, o que a gente viveu. Eu sinto muita alegria de cantar o hino, porque aí eu vibro que o Brasil, ele é nosso. Chegou a hora do nosso jogo rápido, é claro, vou pegar uma passagem do hino, lembra? Verde louro, e digo verde louro desta flâmula, eu quero saber, verde louro, qual é a classe gramatical disso, qual é a categoria morfológica? Vou dizer o quê? Que verde louro é um substantivo, composto, claro, um adjetivo ou um advérbio. Vou dar uma dica aqui, e diga o verde louro, aproveite a dica, hein? Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. O Nossa Língua de hoje está abordando alguns hinos brasileiros e, é claro, nós vamos aproveitar para fazer um paralelo com a poesia parnasiana. O parnasianismo muitas vezes retoma procedimentos do estilo barroco, lá para trás, né? O barroco que no Brasil veio se desenvolver na literatura, digamos, em meados do século XVII, início do século XVIII. Um desses procedimentos era a construção de frases na ordem indireta, né? Já citei aqui o hipérbato. Às vezes, essa ordem indireta tão complicada, tão travada, que deixava a mensagem um tanto obscura, né? E aí entra em cena a síncise, entra em cena também a anástrofe, que são 2 graus de hipérbato. Anástrofe e síncise são hipérbatos mais complicados. Quando chegou a quadra dos amores, pedi, árvore nova que então era, pedi que viesses como a primavera cheia de flores, me vestir de flores. Vieste.
Mas não excedeu de 1 hora todo o tempo que ao pé de mim ficaste. Com duro espinho as letras me gravaste de teu nome no seio e foste embora. Com duro espinho, com espinho duro, tu gravaste no meu seio, porque esse me aí equivale a meu, né? Tu gravaste no meu seio, tu me gravaste no seio as letras de teu nome. Seio aí, é bom lembrar, é dentro de mim, né? Dentro de mim, no meu seio, no meu âmago, no meu interior, dentro de mim. Conceptismo, rebuscamento das ideias. É nesse espírito que se usam, que surgem, que ocorrem hipérbatos, anástrofes e sínquises no parruco, né? Pode-se inverter também a ordem das palavras para dar destaque a uma delas, para rimar, por várias razões, né? Em letras de música popular do fim do século XIX, primeira metade do século XX, né, observa-se essa influência forte do parnasianismo na construção, né, e também no que diz respeito ao vocabulário, à ordem, tudo isso, né? Há uma canção antológica, né, chamada Rosa. Conhece? Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada. Perceberam o hipérbato? Por Deus esculturada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil dos filhos deste solo? Pois é, essa figura, essa coisa do hipérbato, isso, ó, né, mais comum do que se possa imaginar. O hipérbato continua confundindo a cabeça dos estudantes. Gregório de Matos, poeta barroco do século XVII, em seu soneto, defende-se o bem que faltou nas ânsias do esperado, pelos mesmos consoantes, escreve: o bem que não chegou a ser possuído, perdido causa tanto sentimento, que faltando-lhe a causa do tormento, faz ser maior tormento padecido. Felipe, o bem que não chegou a ser possuído, perdido causa tanto sentimento. Para que o verso tenha mais clareza e ênfase, como deveria ser escrito? Olha, Gelson, para isso eu vou contar com a ajuda do Tiago e da Thaís. E aí, pensaram numa solução? Pensamos. O bem que não chegou a ser possuído, perdido causa tanto sentimento. E aí, Thaís, qual é a sua forma? Minha fórmula vai ficar: o bem perdido, que não chegou a ser possuído, causa tanto sentimento. Certo. A minha vai ficar que eu pego tanto sentimento causa. Então essa é a minha forma. Tanto sentimento causa, o bem perdido que não chegou a ser possuído. Pois é, na hora de fazer a ordem direta ou de reescrever esses versos do Gregório, o que a gente faz com a palavra perdido, né? Onde a gente coloca isso? E talvez a ordem rigorosamente direta, que seria sujeito, o bem que não chegou a ser possuído, né? Depois o verbo, causa, depois o complemento desse verbo, causa tanto sentimento, é o que ele causa. Perdido, mas perdido vai dar ambiguidade ao sentimento perdido? Não, não é. O que se quer dizer é que quando perdido, esse sentimento que não é possuído, né, causa o que causa. Pois bem, então, em termos de clareza e de ênfase, seria melhor fazer o seguinte: perdido, a gente começa com perdido, o bem que não chegou a ser possuído causa tanto sentimento, esse perdido significando quando perdido. Aí nós deslocamos esse predicativo, né? Perdido, colocamos no início e aí sim passamos para a sequência direta com sujeito, verbo, complemento e por aí vai. Letra do hino da independência também causa dificuldade de entendimento. Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Você sabe cantar o hino da independência? Eu lembro algumas partes só, não nem tudo. Na escola a gente aprende decorando com a historinha do japonês, os 5 filhos. Ouviram Ipiranga, Margens... Não? Esse é o hino nacional. Peraí, então você tá me confundindo. Já podeis da pátria filho... Não lembro a letra. Já raiou a liberdade do horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, temor civil. Mais um trecho do hino à independência para você acompanhar. Os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil.
Não temais em pé as falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. E esses grilhões que o astuto ardil, astuto ardil é uma armadilha, né? A armadilha astuta, o ardil astuto da perfídia, da traição, da mentira, dessa coisa toda, né? Esse astuto ardil da perfídia nos forjava esses grilhões. Houve mão mais poderosa, né? Zombou deles o Brasil. Nós temos aí, além das inversões todas, nós temos aí uma figura interessantíssima chamada Anacoluto. Por quê? Porque os grilhões que nos forjava da perfídia, astuto, ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Começa e depois essa estrutura é retomada, de certa forma abandonada, né? Como dizer assim, aqueles moços, faz tempo que eu não falo deles. Né? Ou seja, faz tempo que eu não falo daqueles moços, é mais ou menos o que acontece aí. E a gente vai agora para um pequeno intervalo. Nossa língua de hoje está falando de alguns dos nossos hinos. Não poderíamos deixar de citar o hino à bandeira nacional, música de Francisco Braga, letra do poeta Olavo Bilac, considerado o mais importante poeta parnasiano brasileiro. E o nosso Felipe foi às ruas fazer pesquisas. Sim, ele foi pesquisar o que a população conhece, sabe, a respeito dos hinos. Vamos ver. Você sabe quem escreveu a letra do hino da bandeira? Não. Não. Também não. Salve o lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, a lembrança da grandeza da pátria nos traz. Mais uma vez o Brasil no lugar mais alto do pódio. Quem é que não se emociona quando, por ocasião do êxito de algum atleta brasileiro, que então ocupa o lugar mais alto do pódio, vê ser hasteada a bandeira, símbolo de nossa pátria? Ou a vê estampada na cara da juventude lutando por seus ideais políticos? O verde e amarelo da nossa bandeira é um signo da nação. E a nossa bandeira também tem hino próprio. A bandeira nacional foi exaltada nos versos de Olavo Bilac. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Salve, símbolo augusto. Mas é bonito demais isso, não é? Salve, vírgula, sim, há uma vírgula aí, né? Esse salve é uma expressão, uma interjeição de saudação, é um cumprimento, né? Símbolo augusto. Augusto é uma palavra latina que quer dizer respeitável, né? Símbolo augusto, símbolo extremamente respeitável, né? Da paz. Nosso peito juvenil, em alguns casos aparece varonil, varonil de varão, né? De forte, homem, tal, juvenil de juventude. A verdura sem par dessas matas, que ninguém pense que Bilac falava das hortas, não, né? A verdura aí é o verde mesmo, né? O verde, absolutamente verde, sem par das nossas matas. Bilac que já tinha falado disso também no poema Língua Portuguesa, quando ele fala das nossas matas, né, de virgens selvas de oceano largo. Bilac, que era também um grande nacionalista, não é? Professor, olha como Olavo Bilac encerra o hino à bandeira. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira a sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. O que significa ordem e progresso na faixa da bandeira nacional? Aqui, se nós conquistarmos a ordem, nós teremos o progresso. O que está faltando no nosso país? Se eu lembro dos tempos de colégio, era um lema dos republicanos. Se eu não me engano, é alguma coisa de um pensador positivista, alguma coisa de positivismo. Pois é, todos sabemos que na nossa bandeira há aquele belo círculo, não é? Aquela faixa branca, não é? E nela uma frase, uma inscrição, ordem e progresso. Isso, de certa forma, é a síntese de um lema positivista, né? De um cidadão francês chamado Auguste Comte. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim.
O sentido disso é a realização, a concretização dos ideais republicanos. É bom lembrar que a palavra república vem do latim res publica, coisa pública, né? Ou seja, sai o império, sai a ideia do rei, do imperador e entra a coisa do povo, res publica, tudo pelo povo, ou seja, a melhora do país em termos materiais, em termos intelectuais e principalmente em termos morais. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Chegou a hora da resposta. Lembra qual foi a pergunta do nosso jogo rápido? Eu pedi a classificação gramatical, categoria morfológica da palavra verde-louro, palavra composta. Claro, no verso do hino. E diga o verde-louro dessa flâmula. Eu dei uma dica, diga o, né, esse artigo, denunciando que houve o quê? Houve uma substantivação dessa expressão composta, desse adjetivo composto, porque verde-louro vem ao mundo como, né, teoricamente, como adjetivo para a gente usar para qualificar, né? Mas aí a gente substantiva, pega a coisa na essência e diz o verde-louro que há na flâmula, né? E aí isso vira substantivo. No caso da letra do hino, verde-louro é substantivo composto. Brava gente brasileira, longe vai, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Terra adorada, entre os 3000 és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A guria diz, encontrei o meu pedaço na avenida. Enquanto o elemento pede uma boa média que não seja arrequentada. Nesse momento a galera grita, pede braçaí! Ih, sujou. Não entendeu patavina? Não entendeu bulhufas? Não fique grilado não. O Nossa Língua não faz vista grossa e abre o jogo. Conta tudo sobre as gírias que marcaram época. Podemos mandar brasa? Pode crer. A gíria é simplesmente uma forma de linguagem que pode caracterizar um grupo social, né? Um grupo de falantes. Isso pode ter como marca a faixa etária, a posição social, o grau de escolaridade, a profissão, e aí a gente entra numa discussãozinha, o que é gíria, o que é jargão, porque muita gente acha que quando se trata da linguagem específica de determinados profissionais, já é jargão isso. Os dicionários hoje em dia já equiparam gíria e jargão, dão jargão como sinônimo de gíria. Entra em cena a questão da localização, ou seja, a gíria urbana, rural, do bairro, da cidade, do estado, da região, né? Entram em cena vários e vários fatores. Tem que saber colocar a gíria. Ela é usada em todos os estados, mas tem que saber colocar. Senão pode parecer vulgar. Exatamente. A pessoa pode até se irritar, porque uma gíria aqui, de repente, não é bem colocada em outro estado. Eu sou da época dos anos 60 e naquela época se usava muita gíria, né? Quando a gente é jovem, a gente usa muita gíria. Em suma, as gírias servem, por isso mesmo, né, elas servem como registro do comportamento linguístico de uma determinada época ou de um determinado grupo social. Felipe está atrás dessas informações relativas ao uso da gíria hoje e ao que ficou na memória da população, memória lá de gírias antigas. É com você, Felipe. O que é uma garota papo firme? Você acha que deve ter uma ideia legal, né? Sabe o que é uma festa de arromba? É uma festa grande, de muita bagunça. O que é broto? Broto? Não, menina novinha. O que é pé de valsa? Quem dança bem. O que é pão? É um garoto lindo, né? Maravilhoso. Estou com o professor de linguística, Bruno Dellari, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre o que é a gíria. Bruno, o que é a gíria? A maior parte das pessoas
pensa ainda que a gíria ela é um componente externo à língua e que de alguma maneira estraga a língua ou não soma a língua enquanto integridade cultural. E, na verdade, é o contrário. O primeiro ponto importante é eliminar a ideia de que a língua estaria parada, de que nada estaria acontecendo na língua. Isso não é verdade. A língua está sempre mudando em todos os ambientes sociais. As gírias, elas chamam a atenção, seja porque elas estão associadas a certos grupos identitários específicos, ou simplesmente porque elas são palavras peculiares ou pitorescas. Mas é importante sublinhar que elas são só uma pequena parte de um processo geral maior de mudança da língua. Liga Portuguesa apresenta de maior e de menor. Hoje eu vou me acabar na balada, mas tipo assim, ainda tenho que me produzir toda. Eu vou ter que dar um gás, tá ligado? Travessinha, não se acabe não. Cuidado com o gás, ele é explosivo. Você está por fora. Ora, pois, não sou mocorongo. Eu conheço várias gírias supimpas. Psicodélico, por exemplo. E aí, Anete, sussa? Por que não dá um relax? Vai se arrumar, porque vai ter a maior azaração na balada. Bah, não rola. E estou pilhada porque preciso ir correndo ver o Nossa Língua na internet. Esse programa está de arrepiar o sistema. Além do que, você pirou. Eu sou de menor e não posso entrar nesses lugares. É mesmo? Eu esqueci que você ainda não é de maior. Oh, raios, agora me mexeu o carbureto. Essa foi de lascar. Vou chamar o nosso camarada da patota, o serelepe professor, para explicar esse de maior e de menor. Pois é, tiozinho, michou carbureto. Ô, saudade danada desse tempo. Esse michou carbureto hoje na garotada aí é miô, né? Acabou, já era, né? Essa questão do de maior e de menor, dizem, e pelo que eu já li aí parece que é verdade, dizem que essa confusão vem do fato de que em determinado período da história brasileira, os menores de idade, as pessoas menores de idade, tinham uma carteira profissional específica e vinha escrito lá na carteira profissional de menor, né? Carteira profissional que pertence, que é de um menor de idade. E aí, dessa coisa do carteira de menor, ficou essa história de dizer que fulano é de menor. Mas fulano não é de menor em se tratando de linguagem padrão, de linguagem formal, de linguagem culta. Fulano é menor, ou fulano é maior. Fulano ainda é menor, fulano já é maior. E chegou a hora do nosso jogo rápido de hoje, que por sinal está interessantíssimo. Eu quero saber qual é o significado de uma sigla que vem do inglês, que todo mundo usa, ok, né? Todo mundo sabe o significado. Eu quero saber a origem, qual é a origem disso, de onde vem. O que quer dizer esse ok lá no inglês? Quer dizer tudo certo? Quer dizer zero mortos? Ou será a abreviação de um estado americano, Oklahoma? Enquanto você pensa, a gente vai para um pequeno intervalo. Eu vou lá pra TV Cultura, tá muito longe? Não, é só um pescocinho. O que é pescocinho? Na gíria de taxista, uma corrida curta é um pescocinho. O que é calça branca? Calça branca é quando é um motorista novato, assim, tá começando, ele ainda não tem muita experiência no ramo, então o cara chama esse motorista de calça branca. E, por exemplo, o passageiro que dá o golpe, que no final não quer pagar ou quer pagar menos, vocês dão um nome pra esse cara? Você fala que você tomou um chapéu, né? Você tomou um chapéu do passageiro. Essas gírias são generalizadas entre os taxistas, não? São gírias muito antigas. São gírias que foram feitas na época de 60, 70. O taxista da época queria se diferenciar. Hoje, o taxista tem outra visão. Ele quer estar integrado. Então, o que ele faz? Ele adota a linguagem do meio que ele está atuando ali.
Por exemplo, o cara que trabalha perto do escritório adota a linguagem do mundo corporativo. O cara que trabalha em supermercado, ele adota ali a linguagem das donas de casa e tal, conversa aqueles assuntos que agradam a elas e tal. Pra cumprimentar os brothers. E aí, firmeza, velho? E aí, tio? E aí, ramelão? Pra se despedir assim dos brothers. E aí, vou sair louco, vou sair louco. Para saber um pouco mais sobre as gírias de todas as tribos, converso com a jornalista Karen Fusaro, que se autodenomina escutadora profissional de conversas alheias. Popularmente conhecida como xereta. Xereta. Ô, Karen, e o seu livro? Ele tem base nessas escutas ou foi feita uma pesquisa de campo, uma pesquisa teórica, contou com a memória dos amigos? Como foi essa... Foi um pouco de tudo, né? Então eu fui a campo, entrevistei pessoas nas ruas, representantes desses grupos que eu pesquisei. Aqui o livro tem 52 tribos. Então, desde tribo profissional até, por exemplo, motorista, cobrador de ônibus, coveiro, velejador, aí tem uma parte de esportes também bem bacana, skatista. E aí também contei com memória de amigos para as gírias antigas. Já conheceu alguém que amanheceu com a boca cheia de formiga? Essa eu não conheço, velho. Essa é nova pra mim. Bater as botas? É morrer. O que é ficar de tromba? Ficar emburrado com alguma coisa. Já pagou muito mico? Já. Reparei no teu livro que existem muitas Marias. Explica pra gente um pouquinho essas Marias aí. As Marias são geralmente aqueles apelidos para as namoradeiras, né? Então tem a Maria Parafina, que é a menina que gosta de namorar surfista. Não surfa nada, mas está sempre lá, perto. Tem a Maria Batalhão, que é aquela mulher que é louca por homem de farda, militar ou, enfim, policial, qualquer homem fardado. A Maria Chuteira, que namora jogador de futebol. Agora uma viagenzinha no tempo. Vamos até 1939, o grande Ari Barroso, Camisa Amarela. Ouça. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a flores bela, a flores bela. Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Exibiu num sorriso de ironia e desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom, meu pedaço na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Gal Costa, encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela. O meu pedaço dá pra entender o que é, né? O meu namorado, o meu companheiro, né? O meu pedaço, na verdade, estava bem mamado, bem chumbado. Mamado e chumbado permanecem. Já se passaram 70 anos e as pessoas continuam dizendo que fulano estava ou está mamado. Está bêbado, né? Ou bêbado, né? Embriagado, né? Essas gírias ficaram. Aliás, é interessante esse processo. Algumas gírias vêm e vão, né? Outras vêm e ficam. O senhor sabe porque o número do senhor é 01? É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir. Pede pra sair, pede pra sair, pede pra sair. A mídia, ela tem um poder, assim, em cima da gíria? Por exemplo, no filme Tropa de Elite, que logo na sequência todo mundo sai falando pede pra sair, pede pra sair. Ela tem esse poder forte de criar gírias, de manter... O fato da mídia colocar em circulação não assegura a incorporação por parte dos falantes e menos ainda a persistência dela na língua ao longo do tempo. A gíria tem uma estrutura gramatical particular? A gíria, ela é pautada, rigorosamente pautada, na verdade, pela estrutura da língua, seja pela estrutura já existente, seja por aquela para a qual a dinâmica da língua está encaminhando a língua. Então, os termos novos, eles tendem a ser muito simétricos, como você tem padaria, padoca, Florianópolis, Floripa, é uma mesma direção do ponto de vista de fonologia, de morfologia, de sintaxe. Então, a gíria, no mesmo momento em que ela promove a mudança da língua, ela preserva e atualiza a estrutura da língua. A gíria não desconstrói estruturalmente a língua. O que é pilantragem? Pilantragem é quando o cara tá com sacanagem, entendeu? Quando tá... É aquele cara que não é confiável, uma pessoa que não é confiável. É um pilantra. É um pilantra, tá de pilantragem. Manifestantes paralisam a Avenida Paulista contra a reforma.
Representantes de vários setores da sociedade reuniram-se para fazer manifestação contra a reforma ortográfica. A tropa de choque tentou dispersar a multidão quando um jovem revoltado desabafou. Ah, fala sério. Depois de ter me esforçado pra dedéu para saber onde colocar os acentos, eles vêm e mudam as regras. Não é justo. No meio da muvuca, uma garota da pá virada vestida para abafar revelou que essa reforma veio para embolar o meio de campo. A jovem engenheira, que parecia das mais furiosas, disse ainda: estão tirando uma onda com a nossa estrutura. Isso está afetando todos os segmentos da sociedade. Vejam, as empregadas domésticas estão confusas com os micro-ondas. E nós, da Engenharia Civil, estamos muito preocupados com a infraestrutura da cidade. Como podemos construir sem uma base sólida? Já não sabemos mais o que é certo. O que eu devo fazer, Gelson? Olha, quem pode responder a essa questão é o professor Pasquale. A regra é a seguinte: quando o prefixo se junta a uma palavra que começa com H ou com letra igual à letra final do prefixo, né, aí existe hífen. No caso de infraestrutura, não há hífen. Por quê? Porque infra termina em A e a estrutura não começa por A e não começa por H, ou seja, grafa-se numa tacada só. Já o micro-ondas, micro termina em O e onda, ondas, começa em O. Repete-se a letra final do prefixo é igual à letra inicial da palavra agregada. Nesse caso, existe hífen. Regra geral é essa: hífen em duas situações. Quando o prefixo é agregado à palavra que começa com H ou quando o prefixo é agregado à palavra cuja letra inicial é igual à letra final do prefixo do elemento de composição do primeiro elemento. É isso. É claro que a linguagem policial não ia ficar de fora, né? O que não falta nela é gíria, e algumas dessas gírias são cabeludíssimas, né? Para usar gíria aqui também, né? E quase incompreensíveis. Só quem é do meio sabe do que se trata. Há um romance histórico, um romance importantíssimo da literatura brasileira, chamado O Amanuense Belmiro, escrito por Ciro dos Anjos, publicado em 1938. A gente pegou um trecho, uma passagem, né, das memórias de Belmiro, quando ele foi se apresentar ao delegado. Vai entrar em cena aqui o nosso Felipe. Vamos lá, Felipe. O homem fitou-me, então meio impaciente, e falou: ora, seu manguarão, deixemos de luxinhos. Você vai mesmo para as grades. É a segunda pessoa que me trata, ou melhor, maltrata de manguarão. E isso me irritou. Mas fiquei quieto e entrei na sala de janelas gradeadas onde havia 2 presos. Saí do investigador, acolheram-me com chufas. Um me dirigiu a palavra. Não acho ruim não, velho. A cana é isso, não tem sopa. Está com pinta de luva de penosa. Disse rindo-se para o outro. Achei-os divertidos, embora o momento não fosse para graças. O que seria lunfa de penosa? Pois é, lunfa de penosa, o que vem a ser isso, Deus do céu? Não é difícil chegar à resposta pela palavra penosa. Penosa, galinha, né? Todo mundo já ouviu isso um dia, chamar a galinha de penosa, alguém chamar a galinha de penosa. Lunfa de penosa é ladrão de galinha. E a gente continua na linguagem da malandragem. Agora a gente pegou um trecho aí de um filme conhecidíssimo, Cidade de Deus, direção de Fernando Meirelles, adaptação de um livro homônimo escrito por Paulo Lins. Vamos acompanhar um trecho do diálogo entre 2 personagens. Você nunca ouviu falar em amor à primeira vista? Malandro não ama. Malandro sente desejo. Porra, tudo que eu falo, tu mete a fuiça. Malandro não fala. Malandro manda uma letra. Falar de amor contigo é complicado, hein, Berenice? Que amor que nada, cara. Tá de 7 comigo. Pois é, esse diálogo é interessantíssimo. Você viu o que aconteceu? A moça tenta traduzir a linguagem do malandro, né? Ela tenta, na verdade, passar aquilo que ele diz para a própria linguagem dele, para a gíria dele, gíria da malandragem. Com isso, ela pretende simplesmente desacreditar. Ela pretende dizer que o malandro está sendo malandro, está tentando seduzir, né? E aí vem essa história. Em vez de conversar,
né? O que acontece? A ação de uma pessoa séria seria essa, né? Eu quero dizer a você todos os meus sentimentos e tal, então conversar. Aí ela vai e diz que malandro não conversa, malandro desenrola uma ideia, né? E sendo assim, não posso confiar, por quê? Porque você está usando uma linguagem que não é a sua, que não é a natural, portanto, você está tentando me enrolar usando uma linguagem, digamos, postiça, falsa, artificial. Sabe alguma gíria para dinheiro? Grana, bufunfa, que é bem antigo. Tô me entregando, né? Conhece algumas outras gírias para ficar nervoso? Ficar cozido, de chapéu, atolado. E Bruno, de onde vêm as gírias? De todo lugar, de toda parte. É importante insistir nesse aspecto. Todos os falantes criam expressões novas a todo momento. Todas as conversações são passíveis de gerarem formas novas na língua. A maior parte das pessoas imagina que os falantes escolarizados, cultos e da elite falariam uma língua gramaticalmente correta e estabilizada, enquanto que a gíria e as mudanças viriam da periferia e da marginalidade. Na verdade, é o contrário disso. Né? O cerne da mudança linguística, ele vem dos núcleos mais perto do poder. São as pessoas mais ricas e não as mais pobres, as mais escolarizadas e não as não escolarizadas, mais os homens do que as mulheres, as pessoas mais velhas do que as pessoas mais jovens. O principal do processo da mudança linguística, ele é involuntário. Nem as pessoas sabem quando criam, nem quando incorporam. Chegou a hora da resposta. Jogo rápido, lembra? Eu perguntei a você o significado original da sigla OK. Uma sigla de uma expressão, corresponde a uma expressão da língua inglesa. Eu não pedi o significado que a gente dá no uso aqui brasileiro do todo dia. A gente sabe, o OK, quando a gente diz OK, tudo bem, né? Tudo certo, de acordo, confirmo e tal. Eu quero saber o que isso quer dizer lá no original. Lá no original. Dei 3 opções. Tudo certo, 0 mortos e a abreviação do nome de um estado americano, Oklahoma. E aí, o que você escolheu? Pois é, a resposta depende do conhecimento de um certo fato, de um fato histórico. Durante a Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos, o que acontecia? Algumas tropas voltavam, depois de uma batalha, voltavam ao quartel, voltavam intactas, não havia nenhum morto, né? Aquela batalha limpinha, o pessoal voltava, nenhum morto. E aí eles colocavam num grande cartaz, num grande painel, numa lousa, numa coisa qualquer, colocavam lá ou, né, zero, né, quer dizer, o zero lá em inglês, que às vezes as pessoas dizem ou quando soletram, quando dizem um telefone, por exemplo, a palavra zero em inglês é zero, não é? E killed, né, que seria o particípio do verbo morrer e acaba significando isso mortos, né, ou seja, 0 mortos. E daí, claro, a expressão passou a ter esse uso de tudo bem, porque afinal, se o pessoal volta da batalha, nenhuma morte, tá tudo bem, não é? Professor, muitos pais acham que os filhos não devem ter contato algum com gírias. Criticam o uso pela forma errada de falar ou até mesmo vulgar. O que você acha dessa questão? Felipe, eu acho que tentar impedir o contato das crianças com a gíria é mais ou menos como tentar impedir que elas tenham contato com o ar, né? A gíria está aí, a gíria faz parte do processo de comunicação. E ela é muitíssimo bem-vinda quando ela integra o guarda-roupa linguístico. O que é o guarda-roupa linguístico, meu Deus? É a mesma coisa que o guarda-roupa de roupa, ou seja, nós abrimos o guarda-roupa e escolhemos a roupa de acordo com a situação, não é assim? Sim. Né? Ora, bolas, a língua tem esse guarda-roupa e o sujeito tem que ter um guarda-roupa recheadinho. Se a gíria é a única roupa que ele tem no guarda-roupa, aí, meu filho, aí o bicho pega, entendeu? Vai entrar pelo cano. Vai entrar pelo cano, já que nós estamos falando de gíria aqui. E aproveitando, eu vou propor um ping-pong. Topa? Sim, claro, vamos embora. Então vamos lá. Bárbaro. Vamos nessa, Felipe. Vamos nessa, Felipe. Bárbaro. Você não tem idade para isso, Felipe. Essa gíria é do meu tempo, de quando eu tinha menos anos do que você tem, de quando eu era mais jovem. Bárbaro era o que hoje é show de bola, tudo de bom. Então vamos lá, avião. Mulher bonita, né, Felipe? Queimar o filme. Queimar o filme é não se dar bem numa certa situação, né? Estragar o barato, né? O negócio é ficar sempre bem na fita. Bom, fui! Pois é, eu também vou e convido todo mundo para o próximo programa. Tchau!